Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje será a Tainá Guerra, ela que foi aprovada no concurso CEPLAN de Roraima para o cargo de analista de planejamento e orçamento, na especialidade Planejamento e Orçamento. Tainá, quero agradecer a sua disponibilidade, participar dessa entrevista, falar um pouquinho sobre a trajetória até essa aprovação. Você conquistou o primeiro lugar PCD nesse concurso, então, parabéns pela conquista, parabéns pela história. O pessoal que está nos assistindo aqui vai poder conhecer um pouco mais daqui a pouquinho. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, transportar a sua idade, qual a sua formação. Primeiramente, né, obrigada pela oportunidade. Olá, né, para todo mundo que está nos assistindo. Bom, meu nome é Tainá, como a Thaís já falou, eu tenho 27 anos e atualmente, né, desde 2008, na verdade, eu moro em Boa Vista, aqui em Roraima. Já me considero macuxi, né, que é como a gente chama aqui as pessoas que são originárias da terra. Mas, assim, eu sou natural de Minas e vim para cá com 11 anos. E aqui foi onde eu construí, né, junto com a minha família, a minha vida, né? E Uhum. aqui eu fiz universidade, me graduei em Direito pela Universidade Estadual no ano de 2017. Foi no finalzinho, em outubro de 2017. Uhum. E é isso. Sou casada, e Você aí não comentou que tenho é mineiro. filhos, né? Porque, assim, Uhum. isso é importante para quem estuda para concurso também, não tenho filhos. Você comentou que é mineira, né? Eu também sou, apesar de morar em Brasília há 7 anos. Então, tá explicado porque a gente conversou tanto antes de começar a gravação aqui. As origens não negam. Mas de onde veio a vontade de fazer concurso público, né? Quando despertou isso em você? Então, os meus pais, eles são servidores públicos, né? Meu pai é bombeiro militar e a minha mãe é enfermeira também concursada aqui do estado. Então, assim, a gente eu já vim de uma referência onde a estabilidade financeira ela é muito importante, né? Então, assim, meus pais sempre falaram para eu fazer concurso público. Quando eu entrei na faculdade, eu estava com 16 anos. Então, assim, a cabeça ainda estava bem arruadinha, né? Uhum. Mas eles sempre me falaram, né, da importância, dos benefícios do concurso público, mas eu sempre achava que era algo muito difícil, muito distante, sabe? Muito, só para quem é muito inteligente, que é muito gênio, sabe? Eu tinha essas Uhum. crenças limitantes, assim, na minha cabeça. Apesar dos meus pais já serem servidores, eu vi esses concursos melhores, assim, concursos de tribunais, concursos é, é, que remuneram um pouco melhor, como algo muito distante, assim, da minha realidade, sabe? Uhum. É uma visão equivocada que eu percebo que a grande maioria das pessoas tem, né? E eu Uhum. tinha também. Uhum. E É bom que aí o pessoal eu ter, que aí a terminei. concorrência diminui, né? Deixa o pessoal que tem esse pensamento continuar com esse pensamento. É verdade, é verdade. E aí a gente, assim, eu graduei em Direito, estagiei em vários órgãos nesse período, e quando eu me formei eu estava com 21, né? Eu formei bem nova e já tinha passado na OAB, dei entrada na OAB no final de 2017 e peguei a carteira em fevereiro de 2018, né? Que tem todo um trâmite administrativo para poder você conseguir a carteira mesmo, né? E aí, quando eu peguei a carteira, eu pensei, tá, vou fazer o que com isso, né? Como é que faz? Bota uma placa? Como é que começa, né? Iniciativa Uhum. privada. E essa inconstância, essa instabilidade me incomodava muito, sabe? De não saber que eu podia ganhar uma causa e receber uma grande quantia de dinheiro e de repente também não ter nada, né? Em Uhum. determinado mês. Nessa época também eu trabalhava na iniciativa privada, assim, né? Eu era funcionária de uma empresa que prestava serviços de terceirização para os órgãos públicos federais aqui em Roraima, né? Uhum. E nessa época eu estava lotada na Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí eu trabalhava num cargo administrativo lá, área, área meio, né? Não área Uhum. fim. Mas assim, eu já ficava assim, admirando de longe, sabe? Os Uhum. procuradores, fazia amizade com eles, todos me incentivavam muito a estudar para concurso, mas eu não acreditava que era para mim, sabe? Para sentar e estudar, sentar e começar a se mexer,
eu acho que é necessário você acreditar que é possível, mesmo que esteja distante, mas que é possível, né? E eu não tinha isso ainda nesse momento da minha vida. Uhum. E aí, quando que foi que despertou essa vontade de estudar para concurso? Então, aí a nossa vida ela não é uma linha reta, né? Uma conta matemática exata. E aí, em 2018, pronto, fevereiro eu peguei o AB. E quando foi em maio de 2018, dia 22 de maio, eu dei entrada no hospital geral daqui, com muita dor de cabeça. Não, ninguém descobriu o que estava acontecendo. E até que, depois de 3 dias, no corredor, né, do SUS, mas assim, eles descobriram que eu estava tendo uma trombose venosa cerebral, né? E eu fui para UTI entre a vida e a morte, né? Não tinham perspectivas positivas em relação ao meu caso, porque como eu passei 3 dias e o coágulo começou a obstruir a passagem de sangue para a cabeça, eu fiquei tetraplégica, então eu não tinha movimentação nenhuma do corpo do pescoço para baixo. E foi assim, um negócio que tirou meu chão, tirou minha vida. Por muito pouco não tirou minha vida, sabe? Então foi um momento muito difícil que eu atravessei, que não tem muito a ver com concurso público, mas que lá eu passei 2 meses hospitalizada, muito grave, né? 100% dependente de todo mundo para comer, para fazer as necessidades básicas. E eu tinha 22 anos só nessa época. E contra todos os prognósticos, eu comecei a melhorar, né? Comecei a ter reações, porque como foi uma lesão na cabeça, eles não sabiam dizer se eu melhoraria ou não, né? E nesse período, né, quando eu comecei a ver que acreditar que eu ia ficar boa, de alguma maneira, trazia forças, sabe? Trazia que não é material, sabe? É algo além de nós. E é uma habilidade que todo ser humano tem, né? Só que a gente dificilmente exercita. Eu comecei a acreditar, mesmo que não tinha, o médico não dizia que ia ficar boa, sabia dizer, eu comecei a acreditar. E quanto mais acreditava, melhor eu ficava, né? Então, devagarzinho, eu fui melhorando. Para quem estava na linha vermelha da UTI, eu saí da UTI, comecei aos pouquinhos a retornar os movimentos, né? Demorou bastante, não foi rápido. E eu comecei a ver o poder que a nossa mente tem sobre a nossa vida, o poder de acreditar em algo, seja o que for, né? Seja desde eu acreditar que eu poderia passar em concurso, começou de eu acreditar que eu poderia ficar boa, sabe? Então, eu tive um treinamento intenso aí, né, desse exercício mental, nesse período, de 2018 até 2000 e, mais ou menos, iníciozinho de 2020. Então, eu saí do hospital ainda na cadeira de rodas, e, além de eu ter ficado tetraplégica, a trombose, ela afetou a minha visão. Os meus nervos ópticos, deles atrofiaram pela falta, né, da passagem sanguínea, e os médicos também não sabiam dizer se iria retornar. Então, eu passei, assim, mais ou menos um ano com uma interrogação, sabe? Pode ser que volte, pode ser que não volte. E nesse meio tempo, sabe, assim, a visão não foi o meu primeiro problema. O meu primeiro problema foi estar tetraplégica. Então, passei muito tempo dedicando, sabe, para fisioterapias e tudo. E quando foi em 2019, assim, já um ano depois, né, eu saí da cadeira de rodas, mas ainda estava muito debilitada. Esse. E onde que entra os concursos nisso tudo, né? Em 2019, como eu falei, eu tinha um vínculo, né, de um contrato de trabalho
com essa empresa, prestadora de serviço, e eles simplesmente, em virtude, né, de tudo, eu fiquei recebendo o auxílio-doença por um ano. E quando foi em 2019, eu fui para a perícia do INSS, né, para eles decidirem o que ia acontecer comigo. Só que, assim, apesar dos pesares, estava muito feliz de estar viva, sabe? É difícil dar de explicar, porque quando a gente não passa por uma situação dessa, a gente vive como se nós fôssemos ser imortais, sabe? A sensação que às vezes a gente tem pela dimensão que a gente dá a certos problemas, a certas coisas da nossa vida. E quando eu me vi muito perto de morrer, assim, cai a ficha de que assim a gente não vai viver para sempre mesmo, sabe? E aí quando eu tive essa oportunidade de ter minha vida de volta, mesmo que com tantas dificuldades, mesmo que tetraplégica, mesmo que cega, 100%, né? Eu perdi 100% da visão. O meu coração estava tão cheio de gratidão a Deus pela oportunidade de ainda continuar viva lá da minha família, que isso conseguiu ser maior do que tudo, sabe? Conseguiu ser maior do que tudo. Mas eu tinha esperanças, né? Como eu falei para vocês, o médico eles não podiam dizer para mim, olha, você não vai voltar a enxergar, olha, você não vai voltar a andar, né? Eles não podiam dizer isso porque eles não sabiam, né? Se isso aconteceria ou não. Então eu vivi até 2019 com uma esperança de que já que eu tinha voltado a andar, já que eu tinha saído da cadeira de rodas e eu estava me reabilitando, que a visão poderia retornar, né? Eu ficava nutrindo isso no meu coração. E acredito que, se Deus quiser, ainda pode acontecer, né? Para o futuro, quando ele se um dia achar, ou sei lá, pela ciência, né? Também. Mas o que aconteceu? Em 2019, eu fui para a perícia do INSS. Quando cheguei lá, eu achava, assim, no fundo, né? Como eu sempre tinha sido muito ativa, desde os 17 anos, eu já estagiava, sempre trabalhei. E eu tinha uma esperança deles dizer assim, sei lá, a gente vai te readaptar, né? Que seria o que aconteceria se eu fosse servidora pública. Mas a gente sabe que na iniciativa privada é muito mais complicado, né, isso acontecer. Inclusive, por conta disso, a cegueira total, ela consta do rol de, se fosse doenças, né, que não é uma doença, mas do rol de condições que enseja a aposentadoria por invalidez. Né? Você sabe que o INSS ele é bem rigoroso, né? Com esses critérios que é para não estar aposentando todo mundo. Então, assim, eu acho que no fundo, eu nutria isso no meu coração. E quando o médico examinou e viu que os nervos ópticos continuavam atrofiados, ele falou assim para mim, olha, é total, né? Eu ainda não estava reabilitada em relação à tecnologia assistiva, né? A realidade da pessoa com deficiência visual, da pessoa cega. Ele falou assim, olha, o caso aqui é de aposentadoria por invalidez. Quando ele falou isso, assim, deu um nó na minha garganta, sabe? Porque eu estava nessa época já com 23, recém-formada, e me parecia que era o fim, sabe? Era o fundo do poço. Então eu chorei muito, assim, eu não consegui nem conter, sabe? Na frente do médico, eu comecei a chorar lá mesmo, na cadeira. Mas chorar muito, assim, sabe? Quando a gente é o choro da alma, sabe? E só que Deus ele foi muito bom comigo em todo o tempo, sabe? Desde o milagre de estar viva. E eu acho que ele é bom para todos nós, por mais difícil que seja a nossa jornada, sabe? O médico percebeu meu desespero, né? Falou assim para mim: aqui não é o fim, não precisa ser o fim. Aqui pode ser o começo. Eu não estou te mandando para casa porque você está inválida. Você é até difícil, né? Ele falou para mim que eu poderia
que eu deveria usar esse tempo para buscar um futuro melhor para mim. E que a qualquer momento aquela aposentadoria poderia ser revogada. Ele esperava me ver de novo. E agora ele vai me ver de novo. Eu nem acredito nisso, sabe? Porque é algo surreal quando a gente passa por certas dificuldades, sabe? E eu voltei para casa muito abalada, meu esposo, minha mãe foram pessoas assim essenciais na minha vida. Meu esposo falou assim: "Olha, o teu sonho sempre foi ser procuradora. Por que você não tira isso do papel?" E assim, eu estava cega, né? Eu era uma situação assim que, sabe, você pensar, eu não fiz isso enquanto eu tinha a minha saúde 100% plena. Eu não acreditei em mim mesma quando eu tinha a saúde 100% plena, por que eu vou acreditar agora, né? Ah, porque tem vaga de pessoa com deficiência. Se engana quem pensa que a nota da cota é tão baixa assim, né? Tá todo mundo querendo uma oportunidade de melhorar de vida. Só que aí esse que eles chamam de mindset, né? Essa programação mental de você acreditar que você é capaz é uma habilidade treinável, né? E é isso que as pessoas não contam pra gente, né? É como se, assim, quem nasceu guerreiro, forte, nasceu. Quem não nasceu, né? Tá fadado ao fracasso. E, na verdade, não. Todo ser humano, ele possui essa capacidade de olhar para dentro de si e falar, por que não eu? Lá, né? No lugar do meu sonho. Às vezes a gente começa a ter algumas crenças limitantes durante a nossa vida, seja porque a gente foi um mau aluno na escola, porque a gente reprovou em, sei lá, 50 provas de concurso, porque não passou no vestibular, e você começa a acreditar que aquilo não é para você, de alguma maneira. Sem perceber, né? Não é um comportamento ativo, sabe? Vai acontecendo, essa crença vai se enraizando e a gente nem percebe. Isso tinha acontecido comigo. Apesar de ter passado muito nova no vestibular, eu via as pessoas concursadas, os procuradores que trabalhavam comigo, pessoas que eu admiro demais até hoje, como super pessoas, sabe? Como se eles tivessem algo que eu não tenho, que eu não tinha, né? E, na verdade, eles até têm. Quem passa tem uma capacidade que é treinável, que é a capacidade de sentar e fazer o que tem que ser feito. É só isso. Parece muito simples, mas é a verdade, né? Eu fiquei aposentada por invalidez, eu estou ainda, né? Espero por pouco tempo, aposentada desde 2019. E aí, no início de 2020, o resto de 2019, eu fiquei muito abalada com a aposentadoria, também estava muito abalada com as lesões, precisava me readaptar, aprender a utilizar a tecnologia assistiva, que é todo um universo paralelo que a maioria das pessoas não conhecem, né? Como que as pessoas cegas fazem, utilizam o braille. Então, tudo isso foi novo para mim, né? Então, eu passei esse período trabalhando nessa parte da readaptação. Quando foi em 2020, antes um pouco da pandemia estourar, saiu o concurso da PGM Teresina, que é, né, para procurador do município de Teresina. Meu esposo tem família lá e falou assim para mim: pronto, você vai começar por aqui. E eu, meu Deus do céu, né? Era uma situação tão distante que eu sempre falava para ele uma analogia, assim, como que eu me sentia. Era como se o meu sonho fosse uma montanha muito alta, sabe? Daquelas assim que você olha para cima e você não vê nem o cume. Para mim, o sonho de ser procuradora, de ser concursada, era essa montanha. Eu via as pessoas, sabe? Oh, desculpa que é meu celular falando. Eu via, eu via as pessoas como se elas fossem assim, tivessem capacidades sobrenaturais, sabe? Os concursados. Hoje em dia é até engraçado pensar isso assim do lado de cá, né? E
E foi assim que eu comecei a estudar para o concurso. Ele comprou a assinatura vitalícia do Estratégia, me presenteou para carreiras jurídicas e começou a baixar o material. Eu não conseguia ainda mexer, né, no computador e tudo. E eu comecei a ver que eu conseguia armazenar informações na minha cabeça, sabe? Por mais besta que seja essa informação, você começa a estudar e você começa a pensar assim, olha, por isso, né? E começar a ter prazer no processo de aprendizagem. E aí veio a pandemia, concursos suspensos, todo mundo morrendo, e eu fiquei no mix assim de, meu Deus, a gente está no meio de uma pandemia, mas, meu Deus, eu comecei a estudar para o concurso, sabe? E foi assim, meu ano de 2020, 2021 também, e eu comecei a fazer prova. Fiz PGA Goiás, tomei ferro, fiz PGA Amazonas, passei para a segunda fase, tomei ferro na segunda fase também, e seguia nesse projeto, né, de me tornar procuradora. Conheci pessoas cegas que se tornaram procuradores. E isso começou a, sabe, vir um combustível. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê acontecendo, assim, você vai fazendo questões, vai acertando, você fala, será? Acho que parece que vai acontecer comigo também, né? Então, quando eu falei na entrevista escrita, por mais alta que seja essa montanha, não desista antes de tentar, porque era isso que eu estava fazendo. Estava desistindo do meu sonho antes de tentar. E a gente começa, por mais difícil, assim, doloroso que sejam as reprovações, a gente começa a ver que sabe, dói, a gente fica meio para baixo uns dias, assim, às vezes umas semanas, e passa. E vamos para o próximo. Né? E foi assim meu processo, até que agora veio esse concurso da CEPLAN. Se você quiser fazer outra pergunta, não Claro, sei se aí você veio quer. o concurso, veio a aprovação, né? Foi em primeiro lugar PCD, mas na ampla concorrência, foi em 12º, se eu não me engano, né? Uma ótima colocação. Como que foi a sensação na hora que você viu que deu certo, que você alcançou a aprovação? Porque você mostra, assim, você, como disse, trabalhou a sua mente, né? Eu acho que todos nós temos limitações. Quando estuda para concurso, a gente começa, parece, a impor mais limitações, seja limitações temporárias ou permanentes, e você trabalhou isso em você, seguiu em frente, não deixou as reprovações, né, te colocarem para baixo, ou pelo menos te derrubar permanentemente, e aí ver essa aprovação, qual foi a sensação na hora que você viu que deu certo? Olha, te confesso que eu ainda tô sem acreditar, sabe? Assim, é uma felicidade tão grande que a mim, assim, eu achei que eu ia chorar muito quando eu recebi essa notícia, mas eu só tremia, sabe? Eu só conseguia tremer. E uma tarde, assim, sabe, com aquela sensação de tremor interno? Foi muito, assim, foi nova, foi um sentimento novo. Esse concurso da CEPLAN, na verdade, como eu falei, eu foquei nas carreiras de procuradorias. Então, assim, eu já mirei no objetivo final. Tem pessoas que preferem fazer aquele processo de escada, né? Primeiro foca no concurso de nível médio, outro de superior, até a carreira final do seu sonho. Né? Como eu já estava aposentada, apesar de ganhar bem pouquinho, o meu esposo, ele sempre investiu, assim, meu Deus do céu, absurdamente na minha preparação, sempre tudo que eu preciso. E, então, assim, dava para segurar as pontas, né? No fundo, eu acho que todo mundo quer passar, né? Seja no que for. E o ano passado, meu último concurso de procuradorias foi a de Minas, que eu fiquei fora da segunda fase por algumas questões. Foi muito difícil. Chorei bem muito em dezembro. E o meu esposo me inscreveu para os concursos da CEPLAN, porque seria um concurso em casa e eu acho, nem me lembro se ele conseguiu isenção, o que foi que aconteceu. Mas essas inscrições foram em setembro do ano passado. Então, assim, a gente realmente não, ele não estava no radar, sabe? Assim, não era um objetivo
o objetivo final não era ele. E aí, quando chegou no dia anterior à prova, eu estava estudando, porque saiu o edital da Advocacia Geral da União, então, assim, eu já estava meio que descabelado estudando, né, para esse concurso específico. E aí, meu sócio falou: olha, vai ter o concurso da CEPLAN amanhã, você vai fazer? O quê? Como assim? Ele falou: lembra aquele concurso? Falei: meu Deus, mas vai cair o quê? E aí, coincidência, né? Foi uma coincidência, nem todo mundo tem essa sorte também, né? Essa benção, mas o edital era muito parecido. Então, caiu muitas disciplinas da área jurídica que eu já estava estudando nesses últimos anos, né? Com exceção da parte de planejamento. Foi a única parte que realmente eu não estudei, mas o resto eu vinha já me preparando, né, para os concursos. E eu fui, porque seria uma prova CESP de certo, Sebrasp, né, agora, de certo e errado. E eu nunca tinha feito, assim, a vera uma prova dessa, né? Já tinha escutado muito terror dos concurseiros, que era uma prova que você tinha risco de sair devendo, ponto, né? E aí eu tava assim, eu falei, vou lá ver como é que vai ser a experiência, né? De fazer uma prova nesse modelo. Já tinha todas as provas que eu tinha feito até então eram de múltipla escolha. E eu fui para conhecer mesmo esse método de prova. Então, assim, por um lado, eu estava preparada, né, juridicamente, nas matérias que eram, assim, 90% do edital, e, por outro lado, eu estava tranquila, que também é um aspecto que eu acho que conta muito na hora da prova, né? Foi a passeio inicialmente, né? O mais importante Mas, inicialmente, é que deu certo, e talvez isso também tenha ajudado, né? Um psicológico mais tranquilo, vocês sem essa pressão de passar, de ser aprovada. Fico muito feliz que deu certo. Agora vamos falar da preparação propriamente dita, né? Quantas horas por dia você conseguia focar nos estudos e que método você utilizou na sua preparação? Foram PDFs, videoaulas, chegou a utilizar, né, outros materiais complementares, como passo estratégico, trilha estratégica? Como foi a sua preparação propriamente dita? bom, eu utilizo PDFs, né? O computador, ele lê para mim, eu sei que a maioria das pessoas sabe, então eu utilizo um software que ele é um ledor de telas. Então, tudo que está na minha tela, o computador lê. Ele lê com voz humana, então, assim, não é tão desagradável, né, de escutar. E, com o tempo, eu fui me adaptando, fui me acostumando, né, a utilizar a tecnologia assistiva. Então, eu utilizo o computador normalmente, abro meu PDF, o material é super acessível, né, em termos de... Porque ele precisa, ele não pode estar em formato de imagem, senão o computador não lê. Mas, como o PDF ele é selecionável, então, dava para ler tranquilamente, né, os materiais. Então, eu estudava por eles e por videoaulas quando eu estou cansada ou quando eu não estou entendendo a matéria, sabe? Assim, quando está muito amarrado o negócio, aí eu vou para o recurso das videoaulas. Ou, às vezes, por exemplo, eu tenho uma bicicleta ergométrica aqui em casa, então, às vezes, eu estou pedalando, boto a videoaula para ir tocando, e dando uma revisada, né, no material, às vezes, que eu já estudei. E foi assim, sabe? E aí o material é muito completo, tem jurisprudência, tem a lei seca dentro do próprio material, então, assim, facilitou muito para mim, porque eu não precisava ficar procurando, né, esses outros recursos. É um material completinho, eu gosto muito. Videoaulas também são muito boas. E era quantas horas por dia que você conseguia estudar? É isso que você perguntou. Depende do dia, eu tive várias fases, mas normalmente, assim, eu consigo fazer em média de 5 horas. Às vezes consigo fazer mais, assim, quando eu estou mais disposta, quando consigo me empolgar um pouco mais fazendo questões, sabe? Mas em média, assim, são 5 horas, normalmente, assim. E você tem algum ritual para te ajudar na memorização? Né? Porque às vezes você só escutar, né, às vezes passando ali uma vez pelo conteúdo,
pode realmente passar batido, né? Então, como que você É. fazia para realmente memorizar aquilo que estava sendo falado? Você já tinha, né, essa estatística aí do que precisava, digamos, saber mais, né, aprofundar mais, aquilo que você poderia passar uma vez só já seria o suficiente? Ou era através de questões ou questões comentadas que realmente você utilizava para te ajudar no fixar no conteúdo? Eu utilizo muito assim as questões, tem que fazer questões, não adianta, Uhum, tem que fazer muitas, 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 muitas questões, porque isso entenda o que a banca vai exigir de você. Às vezes a gente estuda o PDF e fica viajando na maionese, sabe? Nas uhum, teorias, nas coisas, e às vezes são coisas totalmente irrelevantes, as bancas cobram, às vezes, muita literalidade da lei. Então, fazer questões é um recurso, e as revisões eu costumo fazer assim, pelas questões, como eu já falei, e pelos PDFs resumidos, né? Que a estratégia também uhum, disponibiliza. Eles uhum, lá, quando a gente abre a aba de materiais, tem o PDF completo e o PDF resumido. Então, às vezes, assim, pessoas têm muito costume de fazer isso, assim, a gente transforma em Word o resuminho para você ir lendo e você vai fazendo questões e, tipo, o que está faltando no resumo, que é relevante, você vai colocando, sabe? Mas para ficar aquele materialzinho enxuto, que pré-prova dá para resumir. Inclusive, essa noção do que costuma cair me ajudou no concurso da CEPLAN, porque como era para a área de orçamento público, uhum. né? E eu decidi fazer a prova no dia anterior, mas aí eu tinha o domingo de manhã, eu falei, estou fazendo nada, eu vou revisar toda a parte de orçamento na Constituição, porque você precisa ler a lei seca, é muito Uhum. importante, não tem como pular essa etapa. E eu li toda a LRF antes da prova, entendeu? Uhum. Então, assim, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu falei assim: se cair fora daqui, eu vou me socorrer do que eu me lembro do meu estudo de direito financeiro e orçamentário. Mas, assim, não, eu consegui bastante questões que caíram realmente dentro do que eu revisei pré-prova. Então, assim, eu sei Uhum. que tem gente que prefere descansar antes da prova, mas eu gosto de revisar, porque às vezes a gente consegue colher aí umas questõezinhas, sabe? Antes da prova. Uhum. E uma curiosidade, né? Foi uma prova que você não se preparou direcionado para ela, né? Você decidiu fazer de véspera. É claro que a inscrição já veio de antes, mas você decidiu fazer a prova na véspera e foi sua primeira prova de CESP-CEBRASP, né? Você já vinha fazendo questões dessa banca. Como que foi, como que você se preparou para essa parte, para decidir se ia responder todas as questões, se ia chutar as que você não sabia, né? Se ia deixar em branco. Então, como que foi a sua estratégia de prova, né? Foi baseado em questões que você fazia anteriormente, ou foi na hora que Sim. você decidiu se ia responder tudo ou se iria deixar em branco? Não, não, não. É, o, o canal do Estratégia no YouTube, vocês fazem muita live, né? Uhum, Muitos aconselhamentos com os professores. Então, às vezes, quando eu estou fazendo nada, quando eu estou almoçando, estou fazendo alguma atividade que dá para ficar assistindo alguma coisa passivamente, eu sempre gosto de ficar fuçando os vídeos, sabe? uhum, E então eu já tinha visto assim, porque a prova da AGU, a prova anterior, ela tinha sido Sebrasp, certo e errado também. Então, assim, eu estava apavorada com o que eu ia vivenciar. E eu já vinha assistindo vários vídeos dos professores comentando possíveis estratégias, né? Nessa prova da CEPLAN, olha, foram 120 questões, eu respondi, eu acho que eu respondi 98, ficaram 22. uhum. Em branco, né? E aí dá aquele aperto no coração, assim, o que eu faço agora? Deixo em branco, chuto, faço o quê? E aí, eu tinha visto um vídeo de um professor que falava da técnica kamikaze, né? É um risco que você corre Uhum, na prova do TESP, mas que costuma não dar muito errado, que é o quê? Você fazer uma média ponderada do que você marcou,
Então, Uhum. eu pedi para as meninas que estavam comigo, inclusive se elas estiverem assistindo, um beijo, foram as ledoras e as transcritoras que ficaram comigo. Eu falei para ela, vamos marcar o gabarito todo, elas preenchem, né, as bolinhas para Uhum. mim. E aí, quando ela terminou de marcar, eu falei, agora você vai contar quantas certas, quantas erradas. E aí elas contaram e tinha mais certas do que erradas. Uhum. Eu falei, então eu tenho margem de erradas, né? Eu pensei, né? Uhum. Eu tenho margem de erradas porque, assim, eu tinha assistido uma entrevista do diretor do Sebrasp em que ele falava que a distribuição de certo e errado, como é que eu posso explicar? Ela é equilibrada, justamente para não dar margem para aquele aluno que vai chutar 100% da prova, vamos dizer que ele Uhum. chuta tudo certo, tudo errado, e ele ter chance de ele passar, entendeu? Então, Uhum. assim, como eu tinha efetivamente respondido essa grande quantidade de questões, eu optei por essas 22 eu chutar pouquinhas certas e as outras erradas, né? Uhum. Foi uma estratégia que me deu alguns pontinhos, sabe? Eu Uhum. consegui alguns pontinhos ainda. No final das contas, qual foi a sua nota, os seus pontos líquidos, você lembra? Eu fiquei com 57 pontos líquidos, foram anuladas algumas questões que eu tinha acertado, Uhum. e 57 pontos líquidos. Assim, eu tava com medo de sair devendo, não vou mentir, porque a prova do CESP, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque foi uma nota boa, eu achei, até, para não Uhum. ter ativa, né? Que também foi Uhum. outra outra surpresa, porque eu achava que ia ser uma redação, né? Mas pô, já tinha me Uhum. dito no dia anterior que seria teria uma prova escrita, e, e aí eu resolvi fazer a discursiva, e quando a moça leu para mim, né, a prova discursiva, eram duas perguntas de direito financeiro. Então, assim, ou você sabia, ou você sabia, não dava para enrolar. E graças a Deus, assim, era um assunto bem, eu consegui responder assim com bastante domínio da matéria e tirei uma Uhum. nota muito boa. Eu acho que talvez por isso a minha classificação subiu tanto na ampla, pela nota Uhum. na discursiva. E foi isso, assim, mas o que eu queria também deixar claro é que não é assim, eu fui fazer uma prova do nada e simplesmente passei. Eu venho estudando desde Uhum. 2020, né? E O estudo só não acabou foi de direcionado, né? Mas a preparação acabou que de ter você sido tinha. assim, um casadinho, sabe? Uhum. Inclusive, eu até falei na entrevista escrita, em direito financeiro, eu vinha tomando ferro, sabe? Uhum. Sempre nas últimas provas de procuradoria. Então, quando foi o ano passado, eu falei, meu Deus, eu preciso me resolver com direito financeiro. Assim, era uma matéria que eu, sabe, você já vai estudar assim, Uhum. capengando, já não entendia os conceitos. Então, assim, eu resolver fazer as pazes com o direito financeiro, né? Então, eu estudei muito direito financeiro no ano passado, assim, muito mesmo. Dentro da plataforma do Estratégia também tem, pelo menos na minha, né? Na Vitalícia, eu não sei Uhum. fazendo, mas tenho uns cursos, né, específicos. Por exemplo, o curso de Direito Constitucional, com o professor Pedro Uhum. Lenza. Tinha uns cursos, assim, disponíveis também. E aí eu comecei a fazer uns cursos de Direito Financeiro. Falei, meu Deus, eu preciso entender. E, por coincidência, eu vim fazer esse concurso, já estava bem mais, assim, preparada dentro da matéria de Direito Financeiro, já acertando muitas questões nesses últimos concursos que eu fiz de procuradoria, já não estava sendo mais um transtorno para Uhum. mim, direito financeiro. E aí veio essa feliz surpresa, sabe? E eu ainda estou Uhum. muito emocionada, muito agradecida a Deus, porque a gente sabe que tudo, pelo menos eu acredito assim, que tudo na nossa vida vem também pela permissão, pela graça, pela bondade, sabe? De Deus, do Uhum. universo.
Uhum. E Tainá, pensa na sua preparação como um todo. Você consegue apontar erros, seja erros que você corrigiu a tempo, seja erros que você pretende corrigir, né? Imagino que você vai seguir estudando aí em busca da tão sonhada aprovação na procuradoria. O que que você considera também que foram os seus principais acertos nessa aprovação? Os erros principais, eu acho que foi em estudar o que eu gosto, sabe? Uhum, Muito, assim, é muito apegada com as matérias. Ah, eu amo constitucional, eu só queria estudar constitucional, só queria ouvir a professora Nelma, sabe, da estratégia. uhum, Então, assim, era meu erro foi isso. Acho que eu perdi muito tempo de estudo só fazendo o que eu gosto. E a gente não pode fazer isso, porque o nosso tempo é escasso. E então, quando eu comecei a abrir para as matérias que eu não gosto, vi de direito financeiro, é um dos exemplos, direito penal é outro exemplo, direito civil também, que eu nunca fazia as pazes com direito civil. Quando eu comecei a estudar essas matérias, as minhas notas começaram a subir, né, nos uhum, concursos. Então, foi um erro que eu cometi, que eu não vou cometer mais, né, para os próximos, continuação dos estudos, e que eu recomendo que não façam, sabe? Que estude que essa matéria vai deixar de ser um problema, um peso na sua vida, sabe? uhum. Até porque, infelizmente, em concurso nunca é só matéria que a gente gosta, né? Cai, às vezes, principalmente as que a gente não gosta. Então, Isso realmente precisa mesmo. estudar tudo, né? E eu sempre Sim. ouvia na escola, né? Os amigos lá na escola mesmo, assim, ia caminhando para repetir de ano, e a professora falava assim: ó, se você não gosta, estuda, que aí você passa de ano e não vai precisar ver de novo. Agora, se você Sim. deixa de estudar porque você não gosta, ano que vem você vai ter que ver de novo mesmo não gostando. Então, acho que o concurso público é um Ah, pouco disso, né? Se não gosta, vê sim. logo para ser aprovado logo, para ficar livre disso logo, né? E Sim. realmente não ter que seguir E é estudando essas verdade. disciplinas. Muitas vezes a É gente ver... não gosta porque não sabe. Quando Porque você não começa a aprender, sabe. você começa a É, gostar. é isso mesmo que acontece, porque foi o que aconteceu comigo, assim, financeiro, nossa, eu estudar, menina, um arrasto, Uhum, sabe? Sabe quando você já vai, assim, deprimido, oh, meu Deus, uhum, direito financeiro. E quando eu comecei a entender os conceitos e fixar o que é uma lei orçamentária anual, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que é, está entendendo? uhum, Você vai começando esses conceitos e da próxima vez que você for estudar isso, o seu cérebro já não estranha mais, sabe? uhum, E vai se tornando como é que diz? Um processo bem natural. É o processo natural de aprendizagem. Geralmente a gente não gosta de fazer o que a gente não sabe, né? Na uhum, vida, né? Vamos dizer, eu não nunca trabalhei com marcenaria e você me bota para fazer alguma coisa. Eu não vou saber, também não vou uhum, gostar, né? Porque eu não sei fazer. Então, uhum, é o processo natural da aprendizagem do ser humano, né? Só que a gente não costuma pensar assim. Então, quando eu resolvi me parar com essa. É meio até uma coisa um pouco infantil, né? Se a gente parar para uhum, pensar. Porque a criança, ela só faz o que ela gosta. Você pega o seu uhum, filho, você manda ele sentar para estudar. Ele não quer, ele não gosta, geralmente, né? uhum, Então, é um comportamento que às vezes a gente não observa para se corrigir. E eu demorei um pouco, confesso, né? Porque eu comecei em 2020, o ano passado, 2022, que eu comecei realmente a procurar sanar as minhas deficiências nas matérias que eu não gostava. uhum, Então, é isso. Acho que quanto mais rápido a gente aceita o processo, né? Qual que é o uhum, processo de concurso público? Não é sobre ser gênio, não é sobre ser o mais inteligente, é simplesmente você saber que você vai ser avaliado em determinados conteúdos e quanto antes você conseguir se familiarizar com essa matéria, com essas informações, mais rápido você vai conseguir acertar as questões. Então, se a gente assim, tornar mais objetivo, eu acho que flui mais rápido. E é o que eu estou uhum. aprendendo no momento, né? E aí veio essa surpresa da CEPLAN e eu estou muito animada, assim, muito feliz com a possibilidade, sabe, de voltar a trabalhar e de também poder mostrar para as pessoas que é possível, né? Uhum. Mesmo com as maiores limitações, assim, porque
Eu confesso para vocês que a deficiência visual, ela tem muitos desafios. Muitos, muitos desafios mesmo. Na vida, na mobilidade, no preconceito das pessoas também, né? E simplesmente ultrapassar isso é simplesmente fantástico e poder mostrar para as pessoas assim, você não tem uma limitação física, mas às vezes a sua limitação está aqui na sua cabeça, que era a minha limitação, né? De acreditar que você não pode, de acreditar que todo mundo é mais inteligente do que você. E o que é ser inteligente? É ter a capacidade de aprender. A menos que você tenha um exame neurológico comprovando que você tem alguma lesão na sua cabeça, que te impede de conseguir aprender, gente, né? Então, assim, é isso. Acho que na minha preparação, começar a ver por esse lado também me ajudou muito, sabe? Essa questão emocional do concurseiro, essa questão psíquica do concurseiro, às vezes ela pesa muito no processo, né? Então, Tainá, você venceu muitos obstáculos, né? O primeiro foi sobrevivendo. Você deixou bem claro isso, que você superou as expectativas da situação, de realmente do que poderia acontecer. E aí você foi vencendo os obstáculos, né? E do jeito que você fala, muitas vezes pode parecer, para quem pegar só uns trechos aí, que você conseguiu trabalhar a sua mente para ser sempre positivo, mas eu acho que nenhum ser humano é o tempo todo Não. positivo, né? Em algum momento você pensou em chutar o balde, desistir e voltar com aquele pensamento que você tinha antigamente, falar, não, concurso público não é para mim, eu não vou conseguir, mesmo que depois você tenha ido lá Dezembro! buscar o balde que você chutou. Mas você, em alguns Dezembro! momentos, pensou em chutar o balde? Oh, meu Deus do céu! Dezembro agora, velho! Fiz a Advocacia Geral de Minas, fui, assim, não tive o resultado que eu esperava. Cheguei para o meu marido e falei, você tá vendo que eu não consigo passar? Falei para ele, você tá vendo que eu tô fazendo tudo errado, que isso não tem o menor sentido, sabe? Chorei demais, demais com a reprovação. Chorei demais com a reprovação, sabe? Então, assim, desistir porque a gente vai mal, todo mundo, inclusive eu pensei em desistir durante até a minha própria recuperação. Não tiveram só dias de bonança, de nossa, é isso aí, sabe aquele coach motivacional que pode ficar aparecendo? Não foram só esses dias. Tiveram dias em que eu disse, gente, eu podia mesmo morrer, sabe? Porque de coração, assim, eu digo de coração. Tiveram dias que assim a minha família estava comigo que era tanto sofrimento, tanta dor que eu só conseguia chorar e dizer não, eu acho que eu podia mesmo desistir aqui, sabe? Para mim já deu. E no concurso público também aconteceu isso. É aquele dia que você está super cansado, que você estudou muito para uma prova, que já aconteceu comigo também, se dedicou, e você não foi tão bem. Aconteceu comigo na discursiva da PGA Amazonas. Eu fiz, foram 2 dias de prova, e no primeiro dia eu precisava de no mínimo 60 pontos em cada uma dos dias. No primeiro dia eu tirei 40 pontos, e no segundo dia eu tirei 63. Então, assim, se eu tivesse ido um pouco melhor no primeiro dia, eu teria conseguido ir para a fase oral desse concurso. E eu fiquei muito mal, porque eu pensei assim, nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada, isso não é para mim. Todos esses pensamentos, eles vêm. Só que como todas as emoções, né, de raiva, de tristeza, de frustração, elas passam. Né? Eu não digo assim que a gente tem que estar o tempo todo positivo, a gente precisa se acolher, dizer assim, cara, realmente, por hoje eu quero desistir, sabe? Eu vou tomar um sorvete, eu vou sair com a minha família, com o amigo, meu namorado, seja quem for, eu vou dar uma descansada, sabe? Mas desistir não é uma opção. Eu acho que ter esse mantra, assim, depois que passa o sentimento, sabe? Porque a emoção é algo que a gente não controla. E essa emoção da tristeza, da frustração,
ela é inevitável. Quando a gente vai mal, ou quando a gente pensa que está indo bem e a gente não está, né? Aconteceu comigo até recente uma coisa, né? Eu estou estudando direito empresarial, que é uma matéria não muito agradável ainda para mim, sabe? Eu não estou mais dizendo que ela é ruim, eu tô... Aí eu estudei assim, achei que eu estava entendendo assim tudo. Falei, gente, eu vou arrasar. Fui fazer as questões, pois você acredita que de 10 questões eu só acertei duas? Duas! Então, assim, eu não estava bem coisa nenhuma, né? E naquele momento vem o quê? Sentimento de derrota, de frustração. A vontade de dizer assim, não é para mim. Sinceramente, não é para mim. Não é para mim mesmo. Como é que eu acabo de gastar horas e horas estudando esse conteúdo, as questões e eu não consigo, né? Responder corretamente. E quando eu estou nesses momentos, é o que eu faço. Eu paro, eu choro, às vezes. Eu choro, dizendo, meu Deus, momento como qualquer ser humano mesmo, praguejo, direito empresarial, sabe? Falo para o meu marido, tá vendo que não é para mim, que isso não vai dar certo, é muito, essa montanha é alta demais. E ele sempre fala assim para mim, você já começou a subir, né? É diferente de antes, porque antes eu ficava vendo só de longe e agora eu comecei a subir. Então, assim, ele é meu maior coach motivacional, pessoa assim, extraordinária. Então, ele que às vezes que me cata meus pedaços, fala, olha, para quem estava vendo de longe, você já começou a subir. Uma hora você vai chegar no cume. Então, assim, eu estou realmente nesse processo e eu acredito que é possível, sim, a gente catar o balde que a gente chuta, sabe? A gente chuta o balde, come uma coisa gostosa, come uma pizza, sabe? Dá uma relaxada e depois diz, sim, eu vou voltar, vou buscar o balde, porque o meu sonho é maior do que a possibilidade de desistir. Como é que... Eu vi uma frase muito legal esses dias, a gente tem que escolher a nossa dor. E existem duas dores. A dor de você tentar e fracassar, a dor de você lutar e você sair derrotado naquele momento, de você levar um soco da banca e você cair no chão todo esbagaçado, e tem a dor do arrependimento. Essa dor é muito mais doída do que o sofrimento momentâneo daquela derrota numa prova, daquela derrota num objetivo, num projeto que você tem, sabe? É aquela dor de você ver que a vida não volta e você olhar para trás e você dizer, poxa, eu queria ter começado antes, eu queria ter feito diferente, porque não tem como voltar, né? Não desenvolver ainda uma máquina de entrar e voltar e refazer o percurso. Então, por isso que é até um pessoal de artes marciais que fala muito essa frase, né? Que essa dor é muito pior, porque não tem solução. E a dor da derrota ali momentânea, por exemplo, eu fui mal em Minas, mas eu voltei, continuei estudando, fiz esse plano e, meu Deus, olha isso, né? Então, assim, foi momentâneo, foi doído, eu chorei, fiquei muito triste mesmo. Mas sempre a vida vai continuar. Você continuando, você lutando ou você não lutando, a vida vai continuar, vai passar, de qualquer maneira, né? Então, eu acho que pensar assim me ajuda. E eu gostaria de ter, assim, como é que eu posso dizer? Desenvolvido esses pensamentos antes, mais cedo, sabe? Eu gostaria de que antes de que tudo isso tivesse acontecido na minha vida, eu tivesse acreditado em mim, eu tivesse começado, mesmo que capengando, mesmo que poucas horas, mesmo que reprovando, sabe? Talvez não teria como ter evitado a trombose nem nada, mas eu não teria passado pelo processo de aposentadoria, entendeu? Então, assim, esse se, ele dói muito,
sabe? Ele dói muito. E por isso que eu decidi da minha vida, do momento que eu adoeci em diante, que eu não vou desistir. Eu posso ter dias ruins, maus momentos, como todo ser humano. Mas desistir não é uma opção, porque a vida é um presente. Então, é assim que eu enxergo. Eu espero que as pessoas que estão me assistindo possam se sentir de alguma forma motivados, sabe? E fazer sem motivação também, né? É importante, porque nem todos os dias a gente vai estar, olha, nossa, que maravilha, minha vida, vou estudar, né? Não é assim. É simplesmente, é mais sobre disciplina, mais sobre você fazer o que você precisa fazer naquele momento, do que você estar inspirado para fazer, sabe? Que às vezes também isso é outra crença limitante demais, assim. Você fica se apegando nas suas desculpas. Hoje em dia a gente tem muitos recursos distrativos, né? Atraentes. Tudo é mais interessante do que estudar, convenhamos, né? Um Netflix, um YouTube, uma série. Então, assim, é claro que é muito mais legal fazer isso. E você vai ter motivação para, não, eu não vou chegar em casa do meu trabalho e vou sentar aqui e assistir o Netflix. Muito melhor, né? Muito mais confortável, mais agradável. Mas motivação mesmo, só senta e começa, né? Eu vi um professor que ele falava assim, se naquele dia não dá para estudar nada, só 30 minutos. Bota no reloginho lá, 30 minutos, e cumpre alguma coisa naqueles 30 minutos. É impressionante, porque 30 minutos não dá para você terminar um conteúdo. Então, você começa 30 e quando você vê, você estica um pouco mais porque você quer terminar. Então, é uma técnica também, né? De mindset que é ensinada para tudo, né? Pessoal de finanças, no trabalho, isso se aplica para tudo na vida. Ninguém vai trabalhar todos os dias porque ama seu trabalho e porque está super motivado para trabalhar, né? Muitos dias a gente vai porque tem que ir. É só por isso mesmo, né? Eu vou porque hoje eu não queria não, mas eu vou fazer porque eu tenho que ir. E os estudos é a mesma coisa, até passar, né? Até passar. Ana, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu acho que você é um exemplo para todos nós, e eu não estou falando isso tão somente, né, pelas dificuldades que você enfrentou, mas pelo seu alto astral, pela motivação que você passa mesmo, de mostrar que, assim, todo mundo vai ter momentos ruins, seja temporários, seja permanentes. Estudar para concurso não é fácil para ninguém, né? Você ainda teve maiores dificuldades, desafios a vencer nessa caminhada, e mesmo assim não desistiu. E quando você falou assim, porque eu fui no INSS, você sabe como é criterioso. Sabe por que é criterioso? Porque, infelizmente, brasileiro, né, claro, gente, não estou generalizando, Sim, mas eu estou querendo dizer, tem essa mania, esse costume, né, de querer, digamos, o mais fácil. Então, você vê tanta gente que não tem direito à aposentadoria, que está super é, 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 sim. super preparado para entrar no mercado de trabalho, fisicamente falando, psicologicamente falando, e tá ali querendo Sim, aposentar de todo jeito porque realmente sim, quer vida mansa, entendeu? Não é porque é, não pode trabalhar, é porque não quer. Infelizmente, tem pessoas assim, existe pessoas assim, sim, por isso que o INSS é tão criterioso na hora de dar a sim, aposentadoria. E você foi na contramão disso, você recebeu algo que muita gente que não tem direito, infelizmente, quer, né? E você poderia ter se conformado com isso, e não, você não se conformou e foi atrás. Eu acho que todo concurseiro, de certa forma, é um inconformado, porque se você sim, é uma situação, estudar para concurso não é fácil, se você está numa situação que você está acomodada com ela, não é que é porque é aham, boa, mas porque você acomodou nela, você não vai passar em sim. concurso público, você não vai dar conta de estudar, você vai desistir no meio do caminho. Então, o concurseiro, eu falo que é alguém inconformado, que não está satisfeito com a E sua não, e é situação. solitário, né, Thaís? É Hum? solitário, é desafiador, porque eu até vi esses dias uma pesquisa falando que estudar gasta mais calorias do que trabalhar. Você sabia disso? Hum. Gasta muita caloria, porque a atividade cerebral, ela exige muita energia do corpo.
Muita. Por isso que, não sei se você já ouviu alguém falar assim, menina, eu sento para estudar, me dá um sono, me dá uma lerdeza, me dá, né? Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi várias pessoas falando isso e também passei por isso no início. Por quê? Porque a energia que é demandada do cérebro é muito grande, né? Você está ali concentrado, focado em absorver aquela informação e reter. Gente, é um procedimento extremamente complexo no cérebro humano. Não é simplesmente sentar e estudar. Então, é claro que por uma questão de sobrevivência, economia de energia, a nossa natureza vai querer uma sombra, né? É uma questão natural do corpo humano de querer se encostar e querer não gastar energia, né? É mais ou menos isso, assim, a gente vê que as atividades que mais demandam o esforço do ser humano é a maior luta de todo mundo, né? Todo mundo luta para entrar na dieta, todo mundo luta com exercício físico. Por quê? Porque tira a gente da nossa zona de conforto. O estudo é a mesma coisa. Então, dizer que é fácil, isso aí é uma mentira muito grande, né? Realmente não é fácil, mas é possível. E saber que é possível, para quem está numa situação difícil, seja porque, gente, olha, eu vou falar, eu me tornei uma mulher cega. Isso é muito difícil, mas você sabe uma coisa que é muito difícil também? É, por exemplo, eu querer ir lá em Florianópolis e eu não poder, porque a minha conta bancária não me deixa, sabe? Isso é muito difícil, gente. Sabe, assim, você querer, sei lá, dar um futuro melhor para sua família, você querer comprar uma casa, você querer ter sua independência financeira e você não poder. Você abre o seu aplicativo do banco e você chora, né? Isso é um Então, motivacional e tanto para estudar para concurso. para mim, gente, olha, mas, assim, eu sempre quis muito voltar a trabalhar e vi no concurso público um recurso, porque, assim, eu sei que com a minha limitação, dificilmente a iniciativa privada iria ter esse carinho, né, de, Uhum. de adaptar o serviço. Totalmente diferente agora, depois que eu fui aprovada, né, o secretário de Planejamento e Orçamento falou para mim que o tudo que for necessário para que eu volte a trabalhar. Então, assim, Uhum. isso me motivou muito, saber que eu teria oportunidade, né, de me exercer, de mostrar meu conhecimento, de ser útil também para o meu estado. Mas a conta bancária ruim também, gente, né? É, é uma coisa que pesa. E muitas vezes a gente só fica reclamando. Eu queria muito, queria uma casa melhor, queria um carro melhor, eu queria, mas aí quando você dizia o que você pode fazer sobre isso? Tantas Uhum. oportunidades nesse ano de 2023 terão, né? De cargos em todas as áreas de formação, nível médio, nível superior. Então, assim, eu acho que o concurso público ele é democrático e ele dá oportunidades para pessoas como eu, que não teriam oportunidade na iniciativa privada, mas também para aquela pessoa que simplesmente, assim, quer vencer pelo seu esforço, sabe? Pelo Uhum. seu próprio esforço. E quer um trabalho melhor, quer uma remuneração melhor. Eu acho que é isso, né? Eu espero ter contribuído de alguma maneira e estou muito feliz. Mas não vou parar, não. Esse aí é o primeiro e eu pretendo continuar estudando aí para o concurso de procuradorias. E quem sabe, né? Eu não volto aqui mais um tempo aí para frente. O convite já está feito. Eu tenho certeza que, como seu marido diz, né, você está mais perto do fim, que as aprovações virão, que é só questão de tempo. E o tempo é que eu digo é a prova vir, porque eu acho que preparada você já está. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por acreditar na estratégia também, no conteúdo que a gente oferece. Agradeço demais Sim. sua disponibilidade. O convite já está feito, então que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Obrigada, eu agradeço demais e obrigado pela oportunidade.
E é isso, gente. Vamos estudar, né? Fazer o quê? Vamos estudar aqui, né? Os boletos precisam ser pagos, os sonhos precisam ser realizados e esse é um caminho muito bom. Acontece mesmo, por incrível que pareça, assim, quando a gente está só estudando, tem hora que parece que não vai acontecer, sabe? Mas Uhum. acontece mesmo, é verdade. E acreditem, eu acho que começa por acreditar mesmo, né? Uhum. E é isso. A aprovação vem, o pedido de entrevista vem também. Então, Tainá, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela conquista, que venha mais aprovações. E para você que está nos assistindo, a Tainá respondeu uma entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site, que vale a pena conferir. E se você quiser conferir outras entrevistas, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.